seja gama a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, se R e S são duas setas que se interceptam no ponto P igual a 1, 3 e são tangentes a gama, então o cosseno do ângulo entre R e S é igual a... Aí ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Galera, nós temos aqui uma circunferência que nós podemos colocar no plano cartesiano. Qual circunferência, galera? O exercício falou que o x ao quadrado mais y ao quadrado, ele se refere, né? O x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, ele se refere a uma circunferência. Então você tem que dar uma olhada lá nas aulinhas de circunferência, né? De geometria analítica, beleza? Circunferência do canal. E a gente sabe que essa equação tá x menos x0 ao quadrado, ou seja, o x0 é o x do centro, e o x do centro é 0, portanto o centro ele tem x0 e o y0 também, porque está direto aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, portanto a nossa circunferência ela está centrada na origem. Fora isso, nós sabemos que o raio dela ela vale 2, por quê? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, está igual a raio ao quadrado, que é o nosso Pitágoras, né, da aula de circunferência lá do canal. Então galera, a gente sabe que o raio aqui ele vale 2, porque ele é raiz de 4, já que r ao quadrado é 4, portanto o r é 2. Ora, então nós sabemos que aqui ele cruza aqui no 2, né? E aqui ele vai cruzar no menos 2, já que o raio é 2, portanto a distância do centro até essa região tem que valer 2, portanto esses pontos aqui elas valem 2 e menos 2 também. E o problema também falou de umas retas R e S, e essa reta R e S, elas se interceptam no ponto 1, 3. Então evidentemente esse ponto ele vai ser aqui na metadinha, né? Já que esse cara é o 0, aqui é o 2, aqui vai estar na metade, portanto aqui é o 1. E considerando essa distância, a gente pode colocar aqui para cima e nós temos o 3, já que daqui até aqui é 1, esse ponto é o 2, portanto aqui é o ponto 3. Então o ponto 1, 3 está exatamente, galera, neste ponto aqui, que é exatamente também fora da circunferência. Se esse cara vale 3, que é daqui até aqui, e esse cara vale 1, que é daqui até aqui, então a gente consegue calcular essa distância da origem até o ponto P, galera, porque a gente sabe que esse cateto aqui, né, a gente vai fazer um leve Pitágoras, a gente sabe que esse cateto vale 3, então 3 ao quadrado é 9, o outro cateto vale 1, então 1 ao quadrado é 1, então 1 mais 9 costuma dar 10, então aqui vai ser raiz de 10, a distância daqui até aqui, ela é maior que o raio que vale 2, né, já que raiz de 10 é com certeza maior que a raiz de 9 já é maior que o raiz de 4 aqui, que é o 2, portanto isso daqui já é maior que esse cara aqui. E o problema está dizendo que existe um ângulo entre as duas setas R e S que passam por ponto P, os dois se interceptam no ponto P, então os dois passam pelo ponto P e que são tangentes à circunferência. Então nós podemos dizer que a nossa reta R, por exemplo, é esse cara, ele está tangente à circunferência, ele está passando pelo ponto P. E a reta S é exatamente esse cara aqui, é tangente à circunferência e passa pelo ponto P. Na verdade, o problema está perguntando que se existe um ângulo entre a reta R e S, que são as setas que passam por ponto P e são tangentes à circunferência, então vamos chamar esse ângulo de θ, o ângulo entre essas duas setas. Ele quer saber exatamente quanto vale o cosseno de θ. Essa é a pergunta da questão. Então vamos continuar resolvendo essa questão de maneira analítica, galera. Vamos fazer o seguinte, nós temos o Yoyomi Shosho. Quem que é o Yoyomi Shosho? Yoyomi Shosho é a equação da reta que, dado um ponto e uma inclinação, nós podemos falar que reta que é essa. E a gente sabe que esse Shosho, ele vem do M, que é exatamente a tangente da inclinação dessa reta. É exatamente o delta Y sobre o delta X que a gente está passando dividindo aqui. Então, o M Shosho, galera, é uma das fórmulas mais úteis aí da geometria analítica para determinar as setas, já que a gente tem um ponto das duas setas, que é exatamente o ponto 1, 3. As duas setas passam pelo ponto 1, 3, então vai ficar como incógnita essa tangente da inclinação. A gente não sabe quem que é MS e MR. A gente sabe que a reta, ela passa pelo ponto 1, 3. Mas a gente sabe que a distância da origem até essas duas setas, ela vale quanto, galera? Ela vale exatamente 2, que é exatamente o raio dessa circunferência. E por que eu estou interessado em saber essa distância do ponto P até essa reta, galera? Porque a gente sabe que a distância de um ponto P até uma reta R é exatamente a equação geral em módulo. Substituindo o x do ponto P e o y do P
preenchendo respectivos x e y da equação geral sobre, galera, a raiz quadrada do coeficiente a ao quadrado mais o coeficiente b ao quadrado da equação geral. Essa fórmula, galera, ela relaciona três coisas. Ela relaciona a distância num ponto até a reta. Então, se eu, por exemplo, tiver um ponto e a reta, eu consigo saber a distância. Mas, se eu souber, por exemplo, a distância, o ponto, eu consigo saber a reta também, mesmo porque a reta está com apenas uma incógnita. Então basta pegar a equação geral dessa reta. Como é que a gente faz para escrever a equação geral dessa reta, galera? Basta isolar o zero. Então a gente vai ficar com y, aí vai ficar menos mx, porque a gente sabe que esse cara aqui vai ficar m vezes x, passando para o outro lado vai ficar menos mx. A gente vai ter mais m, porque esse m vezes 1 vai ficar menos m, passa para o outro lado vai ficar mais m, e esse menos 3 vai ser igual a zero. Pronto. A gente tem a equação geral dessas duas setas, a gente ainda não sabe quem são esses m's aqui. Agora a gente vai pegar essa fórmula, galera, e a gente vai escrever o seguinte: a distância vale 2. Isso vai ser igual, galera, ao módulo da equação geral. A equação geral é y menos mx mais m menos 3. Isso dividido pela raiz quadrada do coeficiente a, e o coeficiente a aqui vai ser menos m, e então ele ao quadrado é m ao quadrado, mais o coeficiente b, e o coeficiente b aqui é 1, já que o y está sozinho, então 1 ao quadrado é 1 mesmo. Como a gente sabe que o ponto em questão é o ponto 0, 0, então o y vale 0, o x vale 0, portanto aqui vai zerar tudo. Daí, galera, multiplicando em cruz aqui, nós temos o seguinte: 2 vezes raiz quadrada de m ao quadrado mais 1. Isso vai ser igual, galera, ao módulo de m menos 3. Para assumir com o módulo, galera, eu vou levar ao quadrado, porque se a gente levar ao quadrado o negócio que está no módulo, ele vai ficar positivo do mesmo jeito. Então eu vou levar ao quadrado aqui, talvez por uma questão de segurança, já que a gente não tem nenhuma restrição de domínio. Aqui sempre vai ser positivo, m pode ser qualquer valor, já que m ao quadrado vai ser sempre um valor positivo, e aqui não tem nenhuma restrição também. Então se a gente levar ao quadrado, vai ficar o seguinte: o 2 ao quadrado é 4, e o quadrado aqui da raiz vai ser exatamente o cara que está dentro da raiz, e isso vai ser igual ao quadrado de m menos 3, que vai ser exatamente o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Já percebemos que nós temos uma equação no segundo grau. Claro, porque a gente tem dois valores de m, então automaticamente a equação geral vai me dar dois valores de m. Então vamos fazer o seguinte: vamos determinar o valor do m resolvendo essa equação, que evidentemente nós vamos fazer por Bhaskara. Mas antes nós vamos fazer aqui a distributiva. 4m ao quadrado vai ficar 4m ao quadrado, esse m ao quadrado passa para o outro lado, fica menos m ao quadrado, com 4m ao quadrado vai ficar 3m ao quadrado. Esse menos 6m passa para o outro lado, vai ficar mais 6m. Esse mais 9 passa para o outro lado, fica menos 9. Só que como a gente já tem 4 aqui, com menos 9 vai ficar menos 5. Então isso daqui vai ser igual a zero. Vamos primeiro calcular o delta? Vamos fazer passo a passo, vai. Delta vai ser b ao quadrado, que é 36, menos 4ac. Ou seja, menos 4 vezes menos 5 vai ficar 20. Vezes 3 vai ficar 60. Portanto, 36 mais 60 vai dar 96. Portanto, o m vai ser exatamente igual a menos b, portanto menos 6, mais ou menos raiz de 96. Vamos fatorar o 96, aqui sobre 2 vai ficar 48, aqui sobre 2 vai ficar 24, aqui sobre 2 vai dar 12, aqui sobre 2 vai dar 6, portanto o raiz de 96 também vai ser 4, que é esse 2 vezes 2, raiz de 6. Consigo fatorar o raiz de 6, mas eu não consigo tirar a raiz dele. Então isso daqui vai ficar sobre 2a, ou seja, sobre 6. Vamos simplificar aqui, todo mundo por 2. Portanto vai ficar menos 3, mais ou menos 2, raiz de 6 sobre 3. Portanto, aqui nós temos os dois valores, os coeficientes angulares da reta R e a reta S estão aqui, os dois valores, porque é mais e o menos. Então, o que isso significa? A gente sabe, então, galera, que geometricamente falando, nós temos aqui a inclinação da reta R, que é o nosso beta. Ele é uma reta crescente, portanto, ele tem um coeficiente angular positivo, né? Então, a gente vai colocar aqui o mais do coeficiente angular que a gente obteve da resolução dessa equação. Essa equação era do segundo grau, nós tínhamos duas incógnitas, então era para ter duas respostas mesmo. E a tangente de alfa, que é exatamente o coeficiente angular dessa reta S, ou seja, a tangente do alfa, vai ser o ms, que vai ser exatamente o coeficiente angular negativo. Vamos colocar menos aqui. Porque eu estou interessado, galera, em saber a tangente desses ângulos aqui, galera, porque nós temos aqui, geometricamente falando, um triângulo com ângulo externo alfa aqui. Então, já que ele é um ângulo externo da aula do canal, nós sabemos que o ângulo externo
cosseno é a soma desses dois ângulos aqui. Portanto, alfa é beta mais θ. E a pergunta do exercício, galera, é quanto vale o cosseno de θ? Ou seja, nós sabemos que o θ é exatamente o beta passando para o outro lado, é alfa menos beta. E nós temos justamente a informação das tangentes desses ângulos aqui, alfa e beta. E nós temos uma relação, nós sabemos de uma relação que relaciona exatamente a tangente desses três ângulos. E nós sabemos que a tangente de θ é exatamente igual ao tangente de alfa menos beta. E isso a gente sabe aí das aulas do canal, que é exatamente igual ao tangente de alfa menos o tangente de beta sobre 1 mais tangente de alfa vezes o tangente de beta. Aqui em cima a gente mantém o sinal e aqui a gente embaixo troca o sinal. Galera, agora é só trocar balhufas por bolhufas. Embora a gente não consiga calcular, por enquanto, o cosseno de θ diretamente, nós podemos determinar a tangente de θ. Então essa vai ser a estratégia da questão. Tangente de alfa é menos 3 menos 2 raiz de 6, tudo isso sobre 3, mas como eu vou subtrair outra fração também de denominador 3, eu vou colocar todo mundo no mesmo denominador 3 aqui em cima, então vai ficar menos esse cara, ou seja, menos com menos vai ficar mais 3, e a mesma coisa acontece com 2 raiz de 6, a gente vai ter que colocar o oposto dele, que é o menos 2 raiz de 6. O denominador dos dois é sobre 3, tudo isso sobre 1 mais, galera, olha só, tangente de alfa, tangente de beta, então a gente vai ter que multiplicar esses dois caras aqui. Então eu vou colocar sobre 9, porque os dois estão com o denominador 3, então vai ficar 3 vezes 3, que é 9 aqui embaixo. Tangente de alfa nós sabemos que é menos 3 menos 2 raiz de 6, que multiplica a tangente de beta, que é menos 3 mais 2 raiz de 6. Olha só, galera, vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa soma aqui, a gente sabe que 1, ele vai somar com tudo isso daqui do denominador 9, ou seja, colocando no mesmo denominador, tirando o mínimo, blá blá blá, a gente sabe que é 9 sobre 9, né, o 1. Portanto, colocando no mesmo denominador, vai ficar 9 mais essa multiplicação aqui. E, galera, aqui nós temos uns presentes que o ITA deu para você nessa altura do campeonato. A gente tem uns belos presentes. Que presentes, galera? Bom, a gente pode simplificar o menos 3 com 3, olha só que legal, é um grande presente, mas beleza, vamos lá. Esse 3 também dá para simplificar com esse 9, vai ficar 3 aqui embaixo. Ah, bom, é alguma coisa, né? Também tem mais, galera, né? Vamos falar que ele foi generoso, o Ita, tem bastante presente aqui, né? Uma diferença de 2 quadrados, a gente tem o menos 3 menos 2 raiz de 6 e menos 3 mais 2 raiz de 6, ou seja, A menos B, A mais B, né? Então a gente pode fazer a diferença dos quadrados, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, é um produto notável, pelo menos, então isso vai ser um bom adianto aí. Tô organizando tudo isso aqui, vai ficar o seguinte, esse 3 ele sobe, aí eu vou colocar esse 3 aqui pra cima, porque a gente tá fazendo uma divisão de fração, então vai inverter o de baixo, vezes, aqui vai ficar o seguinte, menos 2 com menos 2, menos 4 raiz de 6. Tudo isso, galera, nós temos 9 aqui, mas a gente vai ter, então, aqui o produto notável, o quadrado do primeiro, o quadrado do menos 3 vai ficar mais 9, menos o quadrado do segundo, então vai ficar menos 2 raiz de 6 ao quadrado, portanto, 4 vezes 6 e 4 vezes 6 costuma dar 24, portanto, menos 24. É de se esperar um θ aqui, uma tangente positiva, já que esse cara aqui não vai ser maior que 90 graus aparentemente. Então, a gente vai ter aqui um θ no primeiro quadrante, ou seja, um cosseno positivo. Vamos esperar um cosseno positivo, já que aqui vai dar positivo. Vamos ver aqui, galera, vai ficar o seguinte. Nós temos, portanto, que a tangente de θ, vou colocar aqui em cima para ter mais espaço, vai ficar 3 vezes menos 4, que é menos 12, raiz de 6, tudo isso sobre mais 9, que costuma dar mais 18, menos 24 vai dar menos 6. Portanto, esse menos com menos vai ficar mais, esse 12 fica com 6, vai ficar 2 aqui em cima, portanto, o tangente de θ é 2, raiz de 6. Ora, nós estamos aqui entrando na parte final do exercício, ele está perguntando quanto que vale a tangente de θ. Então, né, o aluno do Aulas a Mais, ele já sabe que eu posso usar as identidades trigonométricas, fazer passo a passo e blá blá blá, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui desenhar, né, para economizar tempo, nós vamos desenhar aqui um triângulo retângulo com um ângulo que nós vamos chamar de ângulo θ, com o cateto oposto, que é 2 raiz de 6, e o cateto adjacente, que vale 1, né? Porque já que isso aqui é sobre 1. Esse triângulo, ele existe, certo? A gente consegue calcular a hipotenusa dele fazendo Pitágoras. Então vamos chamar de H, de hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado vai ser exatamente o cateto ao quadrado, que é 1, mais o 2 raiz de 6 ao quadrado, que é 4 vezes 6, que é 24. Portanto, galera, o nosso
hipotenusa vai ser 1 mais 24 e raiz quadrada disso. Então vai ficar 5. Daí, galera, nós temos a nossa resposta final. Quanto vale o cosseno de θ? É só olhar essa figura, né? É só olhar. Vamos desenhar aqui um olho. Olhando essa figura, galera, a gente tem o seguinte: basta pegar o cateto adjacente do θ, que vale 1, sobre a hipotenusa, né? Porque isso é a definição do cosseno. Cosseno é cateto adjacente, que no caso aqui vale 1, sobre, galera, a gente sabe que a hipotenusa vale 5, então é 1 quinto aí o cosseno de θ. Isso é o que está exatamente na alternativa A. Aí da questão 39 da primeira fase do ITA 2019, tá? O ITA, todo mundo sabe, é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Nós temos aí a instituição pública de ensino de engenharia aeronáutica e de outros cursos também, tá, galera? Dá uma consultada aí. Para quem deseja seguir carreira militar, também tem a carreira civil do vestibular do ITA aí, tá, galera? Então é a questão 39, alternativa A. É uma questão completa, galera. Tirando as alternativas, são 2 linhas de pergunta da prova original e nós temos aqui vários conteúdos. Nós temos geometria analítica, circunferência da geometria analítica, as setas da geometria analítica. Nós vamos fazer aqui a resolução de uma equação modular que vira uma equação do segundo grau, e por Bhaskara a gente chega nos resultados dos coeficientes angulares, e em seguida a gente vai usar a trigonometria aqui, a identidade trigonométrica da subtração do arco da tangente, e aí a gente vai ter aqui os valores das tangentes, que são os próprios coeficientes angulares, e substituindo a gente vai ter então o ângulo formado por essas duas setas, também fazendo uma análise da geometria aqui do ângulo externo para você chegar a essa conclusão. E no final ainda você pode também fazer pelas identidades trigonométricas, mas você pode também fazer uma geometriazinha, um Pitágoras também para chegar no valor do cosseno. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por ter assistido até aqui, galera. Para quem está interessado em preparação para o ITA e preparação para os vestibulares, nós temos aí as aulas particulares para quem mora em São Paulo. É só entrar em contato com a gente, tá, galera? Então espero que vocês tenham gostado. Falou!